Olá, meus amigos. Tudo bem? Professor Eduardo, vamos resolver hoje a questão 26 da prova do concurso escriturário do Banco do Brasil de 2018, Fundação Sesgran-Rio. Para quem não sabe, a Sesgran-Rio desde 2010, ou seja, 20 anos, faz as provas do Banco do Brasil, né? Então, basicamente, a banca de elaboração ela mudou muito pouco. Então, dá 10 anos é muito conteúdo para a gente estudar, né? Então, ela segue um padrão. Então, fica atento nos padrões, nas dicas que eu vou dar, que às vezes é muito mais do que a matemática que eu posso ensinar, tá? Vamos lá. Então, diz assim, ó, questão 26. Há 10 anos, a média das idades. Já vou parar por aqui já. Há 10 anos. Isso significa que eu estou falando de 10 anos atrás. Há 10 anos, a média das idades em anos completos de um grupo de 526 pessoas era de 30 anos. Há 10 anos atrás era 30 anos. Atualmente é quanto, gente? 40. É os 10 que passou mais os 30. Presta atenção nisso. Aí já tá uma enorme de uma pegadinha, tá? Com desvio padrão de 8 anos. Olha, ele falou em desvio padrão. Isso aqui é uma coisa boa para a gente ver hoje, né? Desvio padrão. É de 8 anos. Considerando-se que todas as pessoas desse grupo estão vivas, o quociente, cara. O que é o quociente, gente? Tu te lembra o que é o quociente? Não te lembra? Eu vou relembrar, pode deixar. O quociente entre o desvio padrão e a média. O quociente entre o desvio padrão e a média das idades em anos completos hoje é, olha o hoje aqui, olha o hoje aqui, olha aqui há 10 anos atrás, ó. Tá vendo? Pegadinha. Bom, vamos olhar para as alternativas? 20, 27, 34, 42, 45. O que vocês conseguem ver? Que existe um padrão no 42, 45, 20, 27. 34 está perdido no mapa. Perdidão, né? É uma metade do meio, metade de nada praticamente. E os outros números parecem serem mais coerentes, né? Na verdade, no caso, eu que já confeccionei provas com alternativas, milhares de provas de física com alternativa, eu sempre gostava de botar, por exemplo, 3 questões, 3 valores mais ou menos próximos e 2 mais afastados, né? E logo dava para ver de cara quem não funcionava ali no conjunto. Eu já vou dizer de cara para vocês, ó, esse E aqui não me agradou. Não posso dizer com certeza para vocês que não seja ele, mas não me agradou, tá? Então vamos resolver a questão agora, que é o que nos interessa. Vamos ver o que ele falou primeiro. Vamos pela média, né? Média é definida como o valor que demonstra a concentração dos dados de uma distribuição como o ponto de equilíbrio das frequências. Tá? Horrível. Uma droga isso aqui. Não dá para entender nada. O que é a média, gente? Ixi, piorou. O professor Eduardo botou lá um X com traço em cima e um somatório de X. Gente, essa é a linguagem matemática para coisa. Eu não tenho como fugir disso aqui, tá?
A média é a soma. É a soma dos elementos dividido pelo número deles. Ponto final. Certo? Se eu tenho 5 elementos, eu somo 5 e divido por 5. E x com traço em cima significa média. Ponto. Não tem mais o que fazer. Vamos ver outra. Desvio padrão é uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória. Tu entendeu alguma coisa? Mas isso é o desvio padrão. Eles não querem, a matemática ela não distribui de uma maneira simplificada porque ela tem que ser muito ampla, muito abrangente para pegar todos os casos, entendeu? Então, aí sim eu tenho uma fórmula que parece ser mais complexa, mas não é nada complexa, tá? Eu vou chamar o desvio padrão de S, tá? E vai ser a fração, a raiz da fração do somatório de cada elemento menos a sua média ao quadrado dividido pelo número de elementos. Obviamente que falando dessa maneira a gente não entende nada. Então, antes de resolver a questão, eu vou te ensinar a usar isso aí, certo? Perfeito. Vamos lá. Dado o exemplo, eu vou botar um conjunto de números aqui, de dados, e esse conjunto simples, não vou criar grandes casos, tá? Tá aqui o conjunto. 2, 4, 6, 8. Barbadinho. O que eu quero? O que nós vamos calcular agora? Vamos calcular a média. Como é que é a média? Eu não vou ler aquela definição de novo. Eu odeio essas definições. O que eu entendo por média? O que tu entende por média? Que é a soma dos termos dividido pelo número dos termos que tem. Então, eu vou somar o 2, vou somar o 4, vou somar o 6, vou somar o 8 e vou dividir por 4, que é o número de termos. Então, vai dar 20 sobre 4, 5. Média desse conjuntinho que a gente colocou ali, conjuntinho de viscóis, né? Desse conjuntinho 2, 4, 6 e 8, é 5, tá? Muito bem. Vamos fazer o desvio padrão dessa média aí? Beleza. O desvio padrão, então, é dado pela fórmula S, raiz da fração somatório de cada termo menos a média ao quadrado dividido pelo número de termos. Gente, para fazer esse cálculo, eu tenho que fazer um por um, certo? Então, a gente cria uma tabela. Eu criei uma tabelinha, que deixa eu te mostrar, ó. Ela funciona assim, ó. Eu peguei essa parte de dentro aqui, ó, e escrevi aqui, tá? Onde o primeiro termo é o 2, tá aqui o 2, e a média é 5. O sinal de menos vem da função. Então, fica 2 menos 5 menos 3. Peguei o próximo número, 4. 4 menos da fórmula, o 5 da média, menos 1. Depois eu peguei o 6. 6 menos 5, 1. 8 menos 5, 3. E depois eu peguei as respostas e elevei ao quadrado, né? Cuidado que número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então, eu vou ter 9, 1, 1 e 9. Certo? Beleza quanto a isso aí? Então, o somatório, agora o somatório de todos esses números aqui, né? Ó, vai me dar 20. Logo, a raiz, então, de 20 sobre 4 vai dar raiz de 5. Esse é o desvio padrão da média. Raiz de 5 é o desvio padrão da média de 2, 4, 6, 8. Perfeito? Perfeito. Vamos resolver agora o problema, a questão da prova, porque eu já sei o que é média e já sei o que é desvio padrão. Não confunda
média com mediana. Tu vai aprender no futuro aqui nas próximas equações que média e mediana são diferentes, ok? Seguimos. Então, uma última teoria aqui, ó. O que é o quociente? Quociente, gente, é divisão, tá? Então eu vou ler toda a questão de novo e vamos ver o que ele está pedindo, ó. Há 10 anos, a média das idades em anos completos de um grupo de 526 pessoas era de 30 anos, tá? Ou seja, tinha um monte de pessoas, 526. Mas se eu somasse todas as idades de 526 e dividisse pelo número de pessoas que são 526, digamos lá, o João tem 40, a Maria tem 30. Se eu somasse todas as idades e dividisse por 526, ia dar 30 anos, certo? Com um desvio padrão de 8 anos. Considerando-se que todas as pessoas desse grupo estão vivas, o quociente, ou seja, a divisão entre o desvio padrão e a média das idades em anos completos é. Veja que ele não quer só uma resposta, né? Ele quer que tu divida. Ele quer que tu divida o desvio padrão pela média. Muito simples, porque ele dá isso aí para nós, né? Então vamos ver, vamos lá. Vamos resolver a questão. Há 10 anos nós vamos ter uns certos dados e nos tempos atuais a gente vai ter uns certos dados. Concorda comigo? Então vamos ver quais são eles. N é o número de pessoas. Há 10 anos era 526. Nos tempos atuais mudou? Não, não mudou. Passou a ser 526 ainda. O que mais? Há 10 anos, a média era de 30 anos. 30. Qual vai ser a média agora? 40 anos. Passaram-se 10 anos já, gente. Passou 10 anos para todo mundo. Somar 10 anos em todo mundo e depois dividir de novo é a mesma coisa que simplesmente somar 10 anos. O que nós temos? O desvio padrão da média é 8 anos, há 10 anos atrás, e o desvio padrão da média vai continuar sendo 8 anos. Né? Ele não se altera, uma vez que eu tenho uma contagem, ele não se altera. Muito bem. O que a gente tem, então? A gente tem que o quociente, eu botei co, tá? Tá errado. É com quociente, tá? Que tá errado, ó, gente. Eu não vou alterar agora, tá? Que tá errado. Entre o desvio padrão S e a média, então, é 8 anos, que é o S, sobre os 40 anos. E logo eu vou ter a resposta 0,2. Apesar da vergonha de ter escrito errado, eu vou deixar assim, porque eu acho que a explicação ficou legal. Então aqui eu vou ter a letra C, 0,20 é a resposta a essa questão. Tá, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.